Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Logo depois da minha conversão a Cristo, em 1978, eu acho que um ou 2 anos depois, eu ganhei um folheto vermelho, grande, e eu não sei onde que foi que eu ganhei, quem me deu. Depois eu encontrei onde vendia esse folheto e comecei a comprar para distribuir também. O título desse folheto era Onde está o Sangue? E ele o texto dele é de autoria de Henry Allen Ironside, que foi um cristão que viveu há muitos anos. Mas ele certamente ali, ele contava a história de um judeu que ele deve ter escutado ou lido em alguma outra literatura. E nessa história é muito comovente como esse judeu encontrou a Cristo. Ele conta assim: nasci na Terra Santa há quase 70 anos. Quando criança, aprendi a ler a lei, os salmos e os profetas. Frequentei a sinagoga, aprendi hebraico dos rabinos. E no começo eu acreditei no que me disseram, que a nossa era a verdadeira e única religião. Mas à medida que cresci e estudei a lei mais atentamente, fiquei impressionado com o lugar que o sangue tinha em todas as cerimônias delineadas ali naquela lei. E eu estava igualmente impressionado pela ausência absoluta disso nas tradições do judaísmo moderno. Eu costumo ler Êxodo 12, Levítico 16 até o capítulo 17, e os capítulos deste último, em especial, me fizeram tremer enquanto eu pensava no grande dia da expiação e no lugar que o sangue ocupava. Dia e noite um verso tocaria meus ouvidos. É o sangue que faz a expiação pela alma. Levítico 17, 11. Eu sabia que tinha transgredido a lei, eu precisava de expiação, e ano após ano, naquele dia, eu batia no meu peito quando confessava a minha necessidade, mas era preciso sangue, e não havia sangue. Na minha angústia, finalmente, eu abri meu coração para um rabino culto e respeitado. Ele me disse que Deus estava bravo com o seu povo. Jerusalém estava nas mãos dos gentios, o templo fora destruído e uma mesquita muçulmana construída no seu lugar. O único lugar na terra em que ousaríamos derramar o sangue do sacrifício, de acordo com Deuteronômio 12 e Levítico 17, havia sido profanado, e a nossa nação se espalhou pelo mundo. Era por isso que não havia sangue. Deus mesmo havia fechado o caminho para realizar o serviço solene, o culto solene do grande dia da expiação. Agora nós devíamos recorrer ao Talmud e descansar nas instruções e confiar na misericórdia de Deus e nos méritos dos patriarcas. Eu tentei ficar satisfeito, mas eu não consegui. Algo parecia dizer que a lei continuava inalterada, mesmo que o nosso templo tivesse sido destruído. Nada além de sangue poderia expiar a alma. Nós não nos atreveríamos a derramar sangue por expiação, a não ser no lugar escolhido pelo Senhor. Teríamos nós ficado sem qualquer expiação? Esse pensamento me encheu de horror. Na minha angústia, consultei muitos outros rabinos. Eu só tinha a grande pergunta: onde posso encontrar o sangue da expiação? Aí um ancião judeu disse: durante a semana da Páscoa, os meus irmãos judeus, vocês terão afastado todo o fermento de suas casas, vocês comerão o motzá, que são bolachas sem fermento, e o cordeiro assado. Vocês irão assistir aos cultos na sinagoga e realizar o ritual e as instruções do Talmud. Mas vocês esquecem, meus irmãos, que vocês têm tudo menos o que Jeová exigiu em primeiro lugar. Ele não disse: quando vejo o fermento guardado, ou quando vejo vocês comerem o motzá, ou o cordeiro, ou irem à sinagoga, mas a palavra dele foi: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Êxodo 12, 13. Ah, meus irmãos, vocês não podem substituir nada por isso. Vocês devem ter sangue, sangue, sangue. Sangue é uma palavra terrível para quem reverencia o Talmud e ainda não tem o sacrifício. Ele fala constantemente sobre o sangue, mas o sangue está faltando no judaísmo de hoje.
Uma noite eu estava caminhando por uma das ruas estreitas da cidade quando eu vi um sinal anunciando uma reunião para judeus. A curiosidade me fez entrar. E tão logo me sentei, ouvi um homem dizer: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Foi a minha primeira introdução ao cristianismo. Mas eu escutei sem fôlego quando o homem que falava explicou como Deus havia declarado que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Mas que ele, o próprio Deus, havia dado o seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, para morrer por todos os que confiam no seu sangue, para que sejam perdoados de todas as suas iniquidades. Aquele era o Messias de Isaías 53, era o sofredor do Salmo 22. Ah, meus irmãos, finalmente eu achei o sangue da expiação. Eu confiei nisso e agora eu adoro ler o Novo Testamento e ver como todas as sombras da lei se cumprem em Jesus. O seu sangue foi derramado pelos pecadores. Ele satisfez a Deus e é o único meio de salvação para judeus ou gentios. Onde está o sangue? Você é judeu? Pergunte isso, pergunte a Deus onde está o sangue. E Ele vai responder, na sua palavra. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo